Boa noite, começa agora o Jornal da RDC e você confere as principais notícias desta quinta-feira. Mais um aumento no preço do gás de cozinha. O último reajuste foi há menos de 3 meses. Lançada a campanha do Agasalho 2019. Polícia investiga assalto a banco numa das ruas mais famosas de Porto Alegre. Na série Mãe Não É Tudo Igual, você vai ver a inversão de papéis, quando a filha passa a cuidar da mãe. E mais, o futebol e a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A gente começa o Jornal da RDC falando sobre a campanha do Agasalho 2019, que foi lançada hoje no Palácio Piratini. Agora é vestir essa ideia e passar adiante o que não se usa mais. O Salão Negrinho do Pastoreio estava lotado para o lançamento da campanha do Agasalho 2019. Este ano, o foco principal são as doações para crianças. O governador Eduardo Leite enfatizou que as roupas doadas estejam em boas condições e fez a primeira contribuição. Nossa campanha quer doações que têm um significado, né? Como a gente tem reforçado, quem doa é que tem que agradecer e não quem recebe, porque quem doa tem a capacidade de doar, tem o privilégio de poder se fazer aquecer e pode, portanto, aquecer outras pessoas, é que realmente tem que ser grato a Deus e, portanto, é um ato de gratidão. E quando faz essa doação, que essa doação tenha um significado, vai estar levando em cada roupa, uma peça de roupa, uma emoção que a pessoa carregou. Eu doei um casaco que me acompanhou ao longo da campanha eleitoral. Lá nas primeiras gravações de programas eleitorais, fez frio, eu não estava prevenido, comprei um casaco que me acompanhou durante toda a campanha. E estou agora transferindo toda a emoção que esse processo eleitoral significou, com a intensa interação com a comunidade gaúcha, para que possa, quem sabe, participar das emoções de outra pessoa agora. A ideia de lançar a campanha do agasalho no dia de hoje é para que as pessoas possam se organizar com as roupas antes da chegada do frio. Participe e passe adiante essa emoção, lembrando que toda roupa tem história e toda história pode ter outro final. O tempo gaúcho esperou o lançamento da campanha, que até agora nós não tivemos nenhum período intenso de frio e que nos possibilitasse, trazermos junto conosco algum tipo de lamento pelo fato de não termos lançado a campanha do agasalho. Na verdade, esse planejamento iniciou em fevereiro e reuniu diversas secretarias nessa ação conjunta para enfrentar justamente essa sensibilização, que não é uma conscientização, é uma sensibilização das pessoas à necessidade de fazerem essas doações. Não deve ser visto como um descarte, não deve ser visto como uma limpeza de armário, não deve ser visto como esvaziar gavetas. Ela tem que ser vista como uma doação espontânea de um ato de solidariedade a quem mais precisa. Também estiveram presentes no evento a secretária de Comunicação, Tânia Moreira, o coordenador do Estado de Proteção e Defesa Civil, Coronel Júlio César Rocha Lopes, e o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior. A cerimônia contou com a apresentação do Grupo TOL e da cantora mirim Luísa Barbosa. As empresas e veículos de comunicação receberam certificados pela parceria. O presidente da RDC TV, Márcio Irion, destacou a importância da campanha. O evento que o governo do estado nos apresentou na tarde de hoje representa esse sentimento de mudança, esse sentimento em que as pessoas estejam mais engajadas de maneira solidária, porque a campanha todo ano ela se reedita, mas eu diria que esse ano ela se renovou. Eu acho que a proposta da campanha, a proposta que a Agência Matriz trouxe e apresentou, ela realmente mexe com o sentimento de que doar é mais do que um gesto, é mais do que um gesto de solidariedade. Doar é uma oportunidade. Eu acho que é por aí, eu acho que essa mensagem é que a gente tem que passar no Rio Grande, a gente tem que poder contribuir e fazer com que chegue nos 4 cantos desse estado para as pessoas poderem participar e doar. Isso mesmo, que todo mundo participe da campanha e ajude quem mais precisa, até mesmo porque a queda das temperaturas está prevista para começar amanhã em toda a região sul. Além disso, há risco de temporal no estado durante o final de semana. Vamos ver como fica o clima nesta sexta-feira. Na capital dos gaúchos, a sexta-feira de chuva forte durante todo o dia. Mínima de 19 e máxima de 22 graus.
Em Farroupilha, na Serra Gaúcha, sol com muitas nuvens durante o dia, com previsão de chuva à tarde, mínima de 18 e máxima de 22 graus. Em Santa Maria, na região central do estado, temporal à tarde e à noite. Os termômetros variam entre 19 e 22 graus. Em Santana do Livramento, na fronteira oeste do estado, tempo chuvoso durante todo o dia, mínima de 15 e máxima de 23 graus. Capão da Canoa, no litoral norte, tem sol com nuvens e chuva a qualquer hora, mínima de 20 e máxima de 24 graus. O aumento no preço do gás de cozinha caiu como uma bomba no bolso do consumidor. O último reajuste foi feito há menos de 3 meses. Esta loja vende 250 botijões de gás por dia. O valor para pagamento em dinheiro é de R$ 67,90. Aqui, o reajuste nas refinarias tem ficado restrito à revenda. A intenção é nunca prejudicar o consumidor. Tanto que o preço estabilizou desde a virada do ano, sendo que antes disso, poucas vezes ele aumentou. Automaticamente a gente não consegue renovar uma frota, a gente começa a se limitar a poder dar um atendimento ainda melhor para o cliente, que muitas vezes eles não entendem isso, né? Só achar o gás está caro, achando que é as revendas que cobram um preço acima da necessidade. Então a gente segurou os aumentos para ver o que vai se resultar isso aí mais além, né? Em nota, a Petrobras informou que o último reajuste ocorreu por conta da desvalorização do real e do aumento do produto no mercado internacional. Em contrapartida, os representantes dos revendedores têm visto o aumento como abusivo, especialmente pela comparação com o mercado europeu. Para as revendedoras, é algo fora da realidade estabelecer o valor de acordo com outra economia diferente da brasileira, especialmente pela realidade das famílias daqui. Toda a classe revendedora não aceita isso, né? Assim como os postos de combustível, porque a gente trabalha com real, a gente não trabalha com dólar, né? A gente precisa mais fiscalização no nosso setor, a gente é muito precário, a gente não tem quem lute por nós, né? Somente os sindicatos não dão conta. Então hoje as distribuidoras estão se passando, né? Porque é 20 centavos, é 50 centavos, é R$1 que a gente não consegue passar para o cliente final. E a gente vem trabalhando firme nisso para não aumentar o preço, segurando, diminuindo a nossa margem de lucro bruta, né? A revenda do Igor tem atualmente o menor valor do botijão de 13 quilos em Porto Alegre. A pesquisa de preços do Procon Municipal indicou que o valor, entre várias lojas, chega a R$ 75,00 no máximo. Ainda que não haja regulamentação de preços por conta do livre mercado do produto, a dica é que se o preço extrapolar muito acima do estabelecido, que seja feita uma denúncia. Ainda que exista uma livre concorrência, deve-se evitar a abusividade. O Procon fica atento às questões abusivas, né? E se diagnosticar que realmente tem alguma abusividade, vamos mandar nossas equipes de fiscalização e vamos autuar esse estabelecimento. Outra dica na hora da compra é ver alguns detalhes. O botijão deve estar lacrado, conter inscrição em alto relevo com marca da distribuidora, rótulo com instruções de uso, nome e telefone do responsável, além de mês e ano de fabricação legíveis. A validade é de 15 anos. O consumidor deve buscar estabelecimentos, as revendedoras, que sejam autorizadas, que estejam com suas licenças em dia pela ANP. Os estabelecimentos devem ter afixado essas licenças, né, em local bem visível, e é importante ter esses cuidados. Uma agência bancária foi assaltada hoje no bairro Moinhos de Vento, uma das regiões mais nobres de Porto Alegre. O fato curioso é que os 4 criminosos utilizaram o controle remoto para abrir a porta do banco. A agência fica na esquina das ruas Padre Chagas e Hilário Ribeiro. Os funcionários foram rendidos e trancados no 2º andar do local. Durante o assalto, os criminosos colocaram luvas hospitalares e máscaras cirúrgicas para evitar possível identificação. Eles também pegaram os computadores com as imagens do circuito interno da agência. A polícia não revelou a quantia levada pelo grupo. Ninguém ficou ferido. Qualquer informação que possa auxiliar nas investigações da polícia pode ser repassada pelo telefone 0800 510 2828. O sigilo é garantido pela polícia. O ex-presidente Temer
se entregou à Polícia Federal depois que o habeas corpus que o mantinha livre foi cassado pela Justiça. O ex-presidente ficará preso no mínimo até a próxima semana, quando o recurso será julgado no STJ. Assunto para o meu amigo, comentarista de política, Guilherme Macalossi. Carlinha, querida, tudo bem? Temer preso novamente. De novo. Ninguém esperava a decisão. Se esperava que ele fosse preso, né, como acabou acontecendo Marcelo Bretas. Mas depois da soltura, o que se imaginava é que ele continuasse da forma como estava. É preciso explicar a decisão, e aqui eu vou fazer um comentário que pode soar polêmico para o telespectador. Mas nós temos que compreender uma diferença que é básica nessa história. A diferença entre sentença e prisão preventiva. O Marcelo Bretas, quando despachou e determinou a prisão do Temer, não o sentenciou. Ele determinou a prisão preventiva. Só que com um detalhe, todos os argumentos que o Marcelo Bretas apresentou no seu despacho eram argumentos de sentença, ou seja, uma antecipação de juízo. Para você determinar a prisão preventiva, existem alguns fatores bastante objetivos. Dentre eles, por exemplo, que o réu esteja obstruindo o trabalho de instrução criminal, ou seja, obstruindo o andamento da investigação. Na sentença, que na verdade é um despacho, mas tem cara de sentença, o Marcelo Bretas elenca fatos relativos a 2017. E o exemplo que ele dá é uma suposição de que porque num escritório era feita uma limpeza semanal, uma faxina dessas que você faz em casa, possivelmente documentos importantes para a investigação foram extraviados, foram perdidos ou foram eliminados. E daí, com base nisso, ele vai lá e manda prender o ex-presidente da República. Eu não estou aqui dizendo que o Temer é inocente, eu não estou passando a mão na cabeça do Temer. Se ele é culpado, tem que botar ele atrás das grades e deu pra bola. Só que não se pode confundir uma coisa com a outra. Se existem elementos para sentenciá-lo à pena de prisão, ainda não existe elementos suficientes para determinar a sua prisão preventiva. São coisas bastante distintas e é importante que se tenha noção disso. Macalossi, nosso tempo é pequeno, mas eu não posso deixar de te perguntar. Eu me enrolo, eu sou bastante prolixo. Não, é importante aprofundar o assunto para que as pessoas entendam. Mas é fundamental a gente falar sobre a reforma da Previdência. Vamos lá. Temos uma comissão especial na Câmara de Deputados que está fazendo o trâmite da reforma da Previdência, tão falada a reforma da Previdência, e agora tem um novo comandante. Coordenador da comissão especial é ninguém menos do que o Alexandre Frota. Ninguém esclareceu se nós vamos ter a participação aí da Rita Cadillac ou mais alguém aí para dar andamento a esse projeto que é o mais importante. Bom, é nessas mãos que nós estamos. Então o que pode se esperar, né, Carlinha? Que loucura. Cruzando as conversas, nosso último assunto. Era um outro tema que nós íamos talvez discutir aqui, ficou faltando, mano, por causa do tempo, né? Nós vamos falar sobre o decreto da posse de armas que foi assinado pelo presidente Bolsonaro essa semana. Tema polêmico e nós vamos ter pontos de vista bastante antagônicos. Fiquem ligados que daqui a pouco começa. Até jornalistas vão poder ter a porte de armas, né? Pois é. Eu não vou comprar porque é muito caro. Não. Minha arma é a caneta e o papel. E as ideias. Obrigada mais uma vez. Até amanhã. Um bom programa. Obrigado, Carla. Até mais e um abraço para o público. Tchau, boa noite. Boa noite. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver a história de famílias que invertem os papéis e os filhos passam a cuidar das mães. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Jornal da RDC para falar sobre esporte. O Grêmio joga neste sábado contra o Corinthians, em São Paulo. E o tricolor precisa pontuar para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Agora a parada é contra o Corinthians. O empate lá ou a vitória pra gente é excelente, que a gente tem que somar pontos. Na Libertadores, o Grêmio já está classificado. Mas no Campeonato Brasileiro, a situação não é tão fácil assim. Afinal, hoje, o Grêmio está na 18ª posição e na zona de rebaixamento. Pelo lado positivo, o retrospecto contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro é bom, porque nas últimas 8 vezes em que esses times se enfrentaram, o Grêmio perdeu apenas uma partida para o time de São Paulo. Olha, a gente tá com o sentimento de que a gente tá devendo, né, no Brasileiro.
e a gente vai em busca. Não digo decisão, é um jogo complicado contra um time grande, assim como é o Campeonato Brasileiro, é só equipe grande. Então, como o Renato fala pra gente vai entrar e vai buscar a vitória. Para justamente essa partida contra o Corinthians, o tricolor tem algumas dúvidas. Bruno Cortes saiu machucado contra o Católica e não deve viajar a São Paulo. Jean-Pierre, contra o Santos, voltou a sentir seu problema crônico no ombro e também fica em Porto Alegre. Por último, Diego Tardelli e Paulo Miranda ainda se recuperam de lesões musculares. Acho que o bom para ele é que ele tem opções, então seja eu, seja o Alisson, o Montoya, quem ele colocar, a gente vai dar a conta do recado, né? Porque a gente quer estar, não só eu, o desejo do atleta é estar jogando, estar ajudando o grupo. Então, o importante é que eu falei, que ele está bem servido de opções. O Grêmio vem de 2 derrotas em 3 partidas no Campeonato Brasileiro. Contra o Santos, foi 2-1. Contra o Fluminense, o tricolor sofreu uma virada quando já ganhava por 3-0. Então, para Matheus Henrique, o que será que pode se fazer de diferente contra o Corinthians? Olha, acho que é só a gente fazer o que a gente está fazendo, né? Se você pegar para ver, contra o Santos a gente fez uma excelente partida, perdemos o jogo. Contra o Fluminense a gente teve um começo muito bom, perdemos o jogo. Contra o Avaí saímos na frente. Então, se você for ver, acho que nesses jogos aí faltou um pouco de atenção pra gente. Então, foi bom que aconteceu no começo, que a gente tem chance de reverter. O Internacional joga em casa contra o Cruzeiro no domingo e precisa vencer o forte time mineiro para não entrar na zona de rebaixamento. A Libertadores vai ser deixada de lado. Classificado, o Colorado só volta a jogar pela competição continental em julho, depois da Copa América. Agora, o foco é no Brasileirão. O Colorado joga em casa contra o Cruzeiro e a situação não é das melhores. Afinal, o Internacional está em 15º lugar. São 3 jogos e apenas uma vitória. Com uma derrota para o time de Minas, o Colorado pode entrar na zona de rebaixamento. Patrick é o único desfalque, que sofreu uma lesão muscular contra o River Plate. Desta maneira, o time no domingo deve ter Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Edenilson, Dourado e Nonato, Nico Lopes e Sarrafiori, Paulo Guerreiro. Você não vai conquistar nenhum título disputando 3 competições e 3 competições muito difícil. Você não vai conquistar se você não usar o grupo. E o grupo está dando boa resposta, isso é o que mais importante, é o que deixa todos nós muito felizes. É justamente esse grupo que Odair usará nas próximas semanas. Depois de enfrentar o Cruzeiro, o Colorado recebe o CSA. Ainda em casa, mas estreando na Copa do Brasil, o Inter enfrenta o Paysandu. No dia 26 de maio, o grupo de Odair vai até a Vila Belmiro, jogar contra o Santos. 3 dias depois, enfrenta o Paysandu novamente, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Ou seja, dentro de 18 dias, o Colorado terá 5 partidas. O projeto é esse que a gente está fazendo. A gente observa as situações todas, avalia, departamento médico, físico, técnico, e o mais importante de todas essas avaliações é a confiança e o dia a dia dos jogadores que estão treinando. Todos estão buscando o seu espaço, querendo o seu espaço. E agora o comentário de Ribeiro Neto. Meus amigos, estamos terminando a primeira fase da Taça Libertadores da América. Ainda mesmo com os jogos desta noite, a dupla Grenal já finalizou e finalizou cumprindo a sua missão. É óbvio que com diferenças, né? O Inter teve maior facilidade, se classificou de forma antecipada e conquistou o primeiro lugar. O Grêmio não, teve que amargar um primeiro turno bem difícil, com derrotas, mau desempenho, mas a bem da verdade teve uma recuperação fantástica, vencendo os 3 jogos do turno final e se garimpando aí para na rodada final ontem garantir a sua vaga. É óbvio que a partir de agora tudo muda. E é por isso que segunda-feira, quando ocorrer o sorteio dos confrontos de oitava de final, o campeonato passa a ser outro. Eu tenho dito também que é muito subjetivo fazer campanhas, porque na hora de um sorteio, você pode pegar um segundo colocado, no caso do Inter, muito forte, um Grenal, por exemplo, ou então você pode pegar uma distância muito grande, uma viagem muito longa, altitude, enfim, tudo é possível acontecer. Eu acho que o Internacional fez uma excelente campanha, sei que o torcedor colorado ainda amarga o resultado final contra o River, que poderia inclusive dar a melhor campanha,
Mas eu acho que, de uma certa forma, isso não é o mais importante. O mais importante é saber se o Inter está evoluindo o suficiente para, quando chegar na hora do mata-mata, a equipe ter condições e a atitude necessária para confrontar com qualquer que seja o adversário. O Grêmio vem de Libertadores em sequência, tem mais experiência, é praticamente um grupo que se mantém, mas, igualmente, o técnico Renato ainda parece não ter pego definitivamente o time titular. Ele tem insistido com o Alisson pela direita, que até fez um bom jogo, mas a dupla de volantes ainda tem uma incerteza. Há falta de reposição para a zaga quando um dos dois, Jeromel Kahneman, está fora. E assim passa também uma definição de padrão de jogo, onde o Grêmio tem uma mecânica conhecida, mas assim mesmo muito previsível e de fácil marcação para muitos times. Vejam só. Eu coloquei vários ingredientes, alguns até negativos, mas, na verdade, é de projeção. E a projeção ela é positiva. Seja qual for o adversário que a dupla Grenal pegar nas oitavas, a gente espera que, seja também qual for o tamanho do adversário, a dupla se imponha. E tem gente que até torce para um Grenal nas oitavas. Eu preferia um pouquinho mais adiante, né? Mas também não renego essa possibilidade. Seria um Grenal do milênio, é ou não é? Então, eu saúdo a classificação dos dois, projetando fortes emoções daqui para frente. Que venha a próxima fase. Carinho para as mães deve ser durante o ano todo. Existem espaços de saúde e de qualidade de vida especiais para gestantes e mamães com bebês pequenos. Este ambiente é todo projetado para acolher mulheres grávidas ou com bebês pequenos. A estética corporal e facial só usa produtos especiais para o pré e pós-parto. Para o cabelo, substâncias naturais. Para o corpo, maca para massagens em gestantes. Quem tem filho pequeno pode usar o berçário ou o espaço Kids, com babá em tempo integral. O pós-parto é um período tão difícil e complicado para qualquer mãe, né? As mulheres sofrem com isso, então a gente está aqui para acolher, para dar um abraço e um cuidado extra, aquilo que elas não encontram em qualquer lugar. Essa estética vai além. Tem um espaço de moda e café com roupas femininas de várias marcas. Os looks modernos e despojados são excelentes opções de presente para as mães. A Semana das Mães, assim, é realmente uma das melhores datas. Então, o que a gente faz nessa semana? Toda loja em promoção, uma peça com 10% de desconto, 2 com 20%, 3 ou mais com 30%. Quando pequenos, os filhos precisam de muito cuidado. Com o passar do tempo, as crianças crescem e os papéis se invertem. São elas que passam a cuidar dos pais. Essa troca de papéis é o tema do episódio de hoje da nossa série Mãe Não É Tudo Igual. Ney Oliveira, a filha caçula de uma família de 5 irmãs. É um caso de inversão de papéis. De filha, passou a ser responsável pelas atividades diárias da mãe. Como não tem filhos e horário flexível no trabalho, ela ampara a mãe. Tem que ter um planejamento para que tu consigas fazer as tuas coisas, cuidar da tua casa, dos teus amigos, da tua vida pessoal, no caso da minha empresa, e inserindo ela nas minhas atividades, assim, no dia a dia, né? Mãe tomou remédio, o que fez, como é que tá, dormiu, sabe? Sempre aquela preocupação, assim, para saber se ela tá bem, se ela fez a caminhada que ela tem que fazer, se ela tomou remédio, se ela se alimentou direito. Porque depois de velhinhas, né, elas não comem, tem preguiça. Com o falecimento do marido, Florisbela mudou de bairro para ficar mais próxima das filhas, que se revezam nos cuidados para que não fique triste nem sozinha. É a preocupação que ela fica sozinha, para ela não ficar triste, que daí tem esse entra e sai toda hora aqui na casa dela. E eu acho que isso faz bem, né, para ela e para nós, essa convivência que a gente, depois de adultos e casados, a gente já não tinha todos os dias, né, porque cada um tem a sua rotina, a sua vida. Então, isso é bem legal, assim, poder estar junto
Sempre, praticamente, a gente se vê quase, né, todo dia, assim, dá uma passadinha. Meus filhos vêm para cá porque estudam perto. Então, para mim também é muito bom saber que ela está aqui perto e continua me auxiliando. Depois de anos cuidando e educando das 5 filhas, hoje Florisbela, ou Bela como gosta de ser chamada, recebe o carinho inverso, não só das filhas, mas também dos netos. Às vezes eu deixo ela mais arrumada porque tem compromisso, e quando eu tô entediada, né? Eu às vezes levo, quando ela veio morar aqui, eu levava ela lá na praça do condomínio para ela se enturmar mais, vamos dizer. E eu também ajudo às vezes a fazer a comida, quando é um pouco mais, quando é mais fácil e eu tô com fome. Florisbela, hoje com 81 anos, adora estar com a família reunida, mas reclama das limitações quando são impostas. Até elas querem me limitar, né? Às vezes eu quero ir no centro sozinha. Não, não vai sozinha. Quero ir no supermercado. Não, espera que eu vou. Então, até gosto, né? Porque às vezes é sempre mais seguro. Então, tá bom. Assim. O Jornal da RDC de hoje fica por aqui. Mais notícias amanhã ao meio-dia com o Rio Grande em movimento. Agora você fica com o Cruzando as Conversas. Uma boa noite e até amanhã.